Hoje nós vamos responder a pergunta número 2 do conjunto de 18 ou 17 perguntas ou questionamentos que os criacionistas fazem em relação à evolução. E nós vamos então partir para a questão 2. Vamos lá. Evolução não pode ser provada. Essa é uma das afirmações dos criacionistas e a resposta observada, na verdade a resposta dada ali pelo Douglas Futuyma, que é o autor da bibliografia que eu estou consultando, é a seguinte: nada em ciência é de fato absolutamente provada. Fatos são hipóteses nos quais nós podemos ter um alto grau de confidência ou de confiança por causa da grande quantidade de evidências favoráveis ou a ausência de evidências contraditórias em relação àquele fato. A abundância, ou evidências muito abundantes de qualquer área da biologia e paleontologia suportam o fato da evolução. E não existe contradição, ou melhor dizendo, não existe nenhum tipo de evidência que seja contraditória ao fato da evolução. Então essa foi a resposta dada pelo Futuyma, aqui nessa bibliografia que eu estou consultando, que eu vou colocar para vocês aqui, que é o livro de... uma versão em inglês, Evolution, uma das edições mais recentes, não sei se chega a ser a última, que é um livro muito bom para quem quer de fato estudar com profundidade a evolução. É denso, é pesado, vai requerer que você tenha aí um bom tempo, disponibilizar, não precisa ter muito tempo do seu dia para isso, mas isso vai requerer um bom tempo da sua vida, na verdade, muitos anos aí estudando para poder ter um pouquinho mais de entendimento aprofundado sobre isso, tá? Bom, então, basicamente o que a gente tem, inclusive eu fiz um vídeo no canal aqui também, mais antigo, falando sobre esse aspecto também. Então, já tem um vídeo comentando sobre isso, tá? Então, não tem muito o que ser acrescentado. De fato, a evolução, ela pode ser provada, pelo menos no sentido, dependendo do sentido que você toma a palavra prova, a gente pode dizer sim que ela é provada ou não. Tá? E nesse caso, é importante a gente fazer então essa distinção. O significado de prova, existem aí filósofos da ciência que vão dizer que nada em ciência de fato pode ser provada, que isso é algo relacionado, digamos que só apenas a matemática pode provar de fato alguma coisa, tá? Mas talvez seja melhor a gente utilizar aqui o termo corroboração. Então, o que nós fazemos em ciência de fato é corroborar algo, e essa corroboração ela vem quando nós temos um conjunto de evidências muito grandes que suportam aquela determinada ideia. Então, mesmo que evidências contrárias, pelo menos aparentemente contrárias, possam surgir contra uma teoria científica que é muito bem suportada por muitas outras evidências, nós temos que tomar o cuidado de achar que aquele conjunto menor de fatos ou de evidências contrárias deveriam então derrubar aquela teoria, e não é bem assim que funciona, tá? E não é o caso da teoria da evolução. A gente não tem evidências contrárias à evolução. O que a gente tem muitas vezes são alguns fatos que podemos observar que às vezes a gente não tem uma explicação naquele momento para explicar a evolução de um grupo específico, coisas desse tipo. E claro, no caso da teoria da evolução, a gente tem muitas evidências favoráveis suportando a evolução, a teoria, no caso, suportando o fato da evolução. E a gente não tem nenhum tipo de evidência de fato contrária à evolução. E o que seria uma evidência contrária à evolução que de fato traria aí um problema muito grande? Um exemplo foi dado aqui na própria resposta do Futuyma, é que se nós encontrássemos, por exemplo, fósseis, evidências da paleontologia que contradigam de uma forma muito clara, muito escancarada aquilo que a evolução diz. Então, por exemplo, se encontrássemos o velho exemplo do coelho lá no Cambriano, então um fóssil de uma baleia azul no Cambriano, de um coelho, de um cavalo, de um ser humano, em rochas datadas desse período que a gente chama de Cambriano, aí mais ou menos em torno de 540 milhões de anos atrás, se tivesse algo nesse sentido, fósseis de coisas assim, na mesma rocha onde a gente encontra um trilobita, por exemplo, que é um invertebrado lá do Cambriano, aí sim a gente teria problemas muito sérios para poder resolver na biologia evolutiva, e isso seria uma evidência muito forte contra a evolução. Tá? Isso não significaria que design inteligente e criacionismo estariam corretos, mas significaria que a visão que temos de evolução atual estaria muito provavelmente errada.
Tá? Então, aí nós temos um ponto de refutabilidade da teoria da evolução baseado na paleontologia. É apenas um exemplo, mas a gente poderia abrir, né, esse ponto de refutabilidade também para as outras áreas. Né? Por exemplo, se na área da genética fosse possível, né, à medida que a gente fosse conhecendo o genoma dos organismos e nós percebêssemos que o material genético desses organismos são coisas totalmente diferentes e não compõem uma mesma estrutura e uma mesma base, por exemplo, a gente poderia levantar sérios questionamentos se de fato a ancestralidade comum ela existe, né? Mas não é o caso. Toda a vida ela se baseia no mesmo tipo de material genético, ou DNA ou RNA, e não apenas isso, mas toda a vida praticamente compartilha algum tipo de homologia, ou seja, alguma característica de origem comum, né? Origem a partir de um ancestral comum, em algum nível. Então, alguns genes nós compartilhamos, por exemplo, com alguns micro-organismos. Outros genes nós compartilhamos com nossos primos, os primatas, os outros tipos de primatas, como os chimpanzés, por exemplo. E à medida que a gente vai, né, observando um maior grau de uma maior porcentagem de genes compartilhados, né, ou de sequências do material genético, né, compartilhado, isso significa que nós temos provavelmente um ancestral comum mais recente com esses organismos. Então, no caso dos nós e chimpanzés, que é o nosso parente vivo mais próximo, a gente compartilha em torno de 98% do nosso material genético. Né? Agora, se a gente for olhar para outras coisas, né, para micro-organismos, provavelmente essa porcentagem é bem mais baixa, talvez aí com certeza menos do que 50%, 20%, 10%, 5%, dependendo do grupo que a gente pegar, tá certo? Bom, então é isso. Tá? Mais uma vez demonstrando aí que a evolução, sim, ela pode ser corroborada. Talvez se a gente não quiser utilizar o termo provado, a gente pode usar o termo corroborado. E as evidências elas são muito grandes, tá? De várias áreas das ciências, principalmente da biologia e também de outras áreas que favorecem então uma ideia de evolução das espécies. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo e nos vemos na próxima.